Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa coisa que é, assim, o coração do Grupo Toscana, o nosso clube de assinatura, de vinhos e cervejas. Pode parecer só mais um produto, né? Mas na verdade é um reflexo direto da nossa filosofia aqui. É isso mesmo. E o nosso objetivo aqui não é só descrever o Clube Toscana, o que ele é. A gente quer explorar como apresentar essa ideia de um jeito que crie conexões de verdade com as pessoas, sabe? E para isso, vamos usar os princípios de hospitalidade que a gente tanto valoriza, inspirados, claro, em feras como Danny Meyer e o Will Guidara. Perfeito. Vamos então desempacotar isso. A meta é que no final dessa nossa conversa aqui, toda a equipe se sinta tipo segura para falar do clube e mais que segura, genuinamente inspirada para mostrar ele como a experiência única que ele é, sempre com hospitalidade na alma, claro. Preparados para essa exploração detalhada? Certo, vamos começar pelo básico então. O Clube Toscana, que nasceu lá em 2016, é o nosso serviço de assinatura mensal, de vinhos e cervejas selecionadas. Mas a proposta vai bem além de simplesmente entregar garrafas, não é verdade? Com certeza. O clube ele está ligado diretamente nos nossos pilares, né? Gastronomia, cultura e educação. É a nossa forma de levar a experiência toscana para dentro da casa dos assinantes, de estimular a descoberta de novos sabores do mundo todo. E a curadoria é um ponto-chave aqui. É feita pelo Almir Tavares, nosso fundador, que é sommelier de vinhos e de cervejas também. Ele tem esse olhar, né? E a diversidade é o tempero. O assinante escolhe o caminho. Ou o clube de cervejas, que geralmente vem com 4 rótulos por mês. Às vezes pode variar, né? Umas garrafas maiores, especiais. Ou então o clube de vinhos, com 2 garrafas todo mês. A intenção é sempre surpreender. Apresentar estilos, uvas, regiões que talvez a pessoa sozinha não escolheria. Vinhos e cervejas nacionais, importados, de perfis bem variados. É quase um aprendizado, assim, disfarçado de diversão, né? Exato. Um aprendizado lúdico. A gente quer que as pessoas descubram, que apreciem a riqueza desse universo das bebidas. No fundo, o clube é um convite constante para explorar. Explorar sensorialmente, sem pressão, só pelo prazer. A essência dele é essa curadoria que, tipo, abre portas para novas experiências. E aqui que a conversa fica ainda mais interessante. Porque, veja bem, aderir ao Clube Toscana é mais do que receber produtos. É ser acolhido na comunidade toscana. E essa comunidade, ela representa um valor que, nossa, transcende a assinatura em si. É nesse ponto que a filosofia da hospitalidade irracional do Will Guidara entra com tudo. A ideia é entregar mais do que o esperado, sabe? Criar momentos de surpresa positiva. Os benefícios que vêm com a comunidade, eles são desenhados para gerar pertencimento, para valorizar de verdade quem escolhe estar com a gente. Aquilo que o Danny Meyer também defende, né? Nos negócios centrados na hospitalidade. Vamos detalhar os principais benefícios, tá? Especialmente para quem retira a seleção aqui na loja, porque são esses que mais fortalecem os laços da comunidade. Começando pelo acesso à comunidade. Tem um grupo fechado, exclusivo no WhatsApp para os assinantes. E não é só para aviso, não. É um espaço vivo para conversar sobre comida, bebida, dar dica de viagem, descobertas. É ali que se forma uma conexão autêntica. Aquele sentimento de propriedade compartilhada que o Meyer fala, sabe? Quando o cliente sente que o lugar é um pouco dele também. Isso cria um laço real mesmo, vai muito além da transação comercial. E falando em criar laços, o encontro mensal com o Open Bar é uma iniciativa fantástica. É exclusivo para os assinantes, normalmente acontece na última terça do mês, das 18 às 20 horas. Nesse período, o assinante bebe por conta do clube, algumas bebidas selecionadas, claro. É um gesto de generosidade explícito, né? Uma maneira de celebrar essa comunidade que se forma. Sem dúvida. E a hospitalidade, muitas vezes, ela mora nos detalhes, né? A cortesia na retirada é um exemplo disso. Quando o assinante vem buscar a seleção dele do mês, a gente oferece uma taça de vinho, ou um chopp, ou até um café, por nossa conta. São esses pequenos gestos, como o Guidar aponta, que fazem a pessoa se sentir tipo vista, de verdade, acolhida, não só mais um cliente que passou por ali. Essa tensão faz toda a diferença.
E tem a parceria com Vila Dionísio, que é algo realmente fora da curva, muito legal. O assinante recebe um voucher que dá direito à portaria livre com acompanhante lá no Vila, que é referência em rock and roll aqui. Esse voucher vale por 2 meses. E tem mais. Quem divulga a parceria nas redes sociais pode ganhar mais vouchers. Isso é totalmente inesperado. É o que o Guidara chamaria de uma legend, né? Uma história memorável, positiva, que o cliente vai querer contar para os outros. Exatamente. Cria uma narrativa positiva em torno da marca. Outro ponto importante são os descontos e promoções exclusivas. No dia em que ele retira a seleção, o assinante tem 15% de desconto nos produtos da loja física para levar para casa. Importante, não vale para o consumo aqui no local, tá? É para levar. E, além disso, ele tem acesso prioritário a promoções, condições especiais que a gente lança. Isso se alinha com a ideia do Maier de estar do lado do cliente, sabe? Oferecer vantagens reais, mostrar que a gente valoriza a fidelidade dele. E tem a flexibilidade na troca também, que eu acho interessante. Se, por acaso, a seleção do mês não agradar 100% o paladar do assinante, ele pode trocar por outros rótulos de valor parecido usando o desconto de membro dele. Só precisa avisar a gente na primeira semana do mês. Isso demonstra confiança na nossa curadoria, claro, mas também o respeito enorme pelo gosto individual. É colocar a satisfação do cliente em primeiro lugar, né? E por último, mas não menos importante, a possibilidade de consumo no local. O assinante pode escolher degustar os vinhos ou cervejas da seleção do mês aqui mesmo, no Complexo Toscana, durante a semana, de segunda a quarta, tirando datas especiais e feriados. A única condição é consumir tudo no mesmo dia. Isso adiciona conveniência e integra a experiência do clube com a vivência aqui nos nossos espaços. Realmente, uau! Olhando para todos esses benefícios juntos, fica muito claro o cuidado em ir além da simples entrega de produto, né? A mensagem é, a gente não está só vendendo uma assinatura, a gente está convidando para fazer parte de algo maior, um ecossistema construído sobre hospitalidade genuína que busca sempre surpreender. O clube se torna, assim, a porta de entrada mais consistente para essa comunidade. Agora, vamos levar tudo isso para a prática. Para o dia a dia da nossa equipe, seja no Toscana Emporium, no segundo andar Speakeasy ou lá no Amparo Emporium. Como é que a gente pode falar sobre clube de forma eficaz e principalmente hospitaleira? O ponto de partida, como o Danny Maier sempre fala, é que hospitalidade é um diálogo, nunca um monólogo. A gente precisa primeiro ouvir, entender os interesses até as entrelinhas do que o cliente está expressando, sabe? Para só depois conectar o clube a essa conversa, de forma relevante. Concordo totalmente, não é um script decorado, né? É uma conversa adaptada para cada pessoa. Vamos imaginar umas situações comuns que podem surgir aqui nos nossos ambientes. Situação 1. O cliente está lá curtindo a experiência no bar ou no restaurante e elogia um vinho ou uma cerveja que provou. Demonstra curiosidade, pergunta de outras opções ou como descobrir mais rótulos parecidos. Boa! Nesse cenário, a abordagem ideal começa validando o gosto do cliente. Mostra que você ouviu e entendeu o que ele gostou. Algo como, que bacana que gostou desse. Ele menciona uma característica, tipo um toque de madeira elegante, um amargor na medida certa, notas cítricas bem presentes, que o torna bem interessante mesmo. Mostra interesse genuíno, tá? Só depois dessa validação, aí sim você faz a ponte. Olha, se você curtir explorar sabores diferentes, tá sempre buscando novidade, talvez o Clube Toscana seja uma boa para você, hein? Todo mês o Almir seleciona pessoalmente uns rótulos bem legais, de várias regiões, alguns que nem chegam fácil por aqui. É um jeito excelente de continuar essa descoberta, sabe? Seja recebendo em casa, ouvindo buscar aqui e aproveitando para interagir com a nossa comunidade. O foco aqui é claro, descoberta, curadoria personalizada e dar continuidade a uma experiência boa que ele já está tendo ali. Legal. Situação 2. O cliente está visivelmente relaxado, curtindo o ambiente. Ele comenta espontaneamente como gosta da atmosfera do Toscana, talvez fale da música, da iluminação ou daquela sensação geral de desacelerar que a gente tanto busca criar. Aqui, o primeiro passo é agradecer.
e reforçar o valor que ele percebeu. Diga algo como: poxa, que bom que está sentindo isso, ficamos muito felizes. É exatamente essa atmosfera que a gente busca cultivar aqui, um espaço para estar presente, para dar uma pausa mesmo. A partir daí, você pode introduzir a comunidade como uma extensão natural dessa vibe. E você sabia que tem uma comunidade de pessoas que curtem essa mesma sintonia, esse gosto por momentos assim? Quem faz parte do nosso Clube Toscana tem acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a conversa rola sobre gastronomia, viagens, bons momentos. Além disso, a gente tem encontros mensais aqui com o Open Bar, justamente para celebrar essa conexão. É como levar um pedacinho dessa experiência toscana pro dia a dia, sabe? O ângulo principal aqui é a comunidade, a filosofia compartilhada e estender a experiência do local. Perfeito. Situação 3. Um cliente demonstra interesse específico em eventos ou futuras degustações, pergunta como pode ficar sabendo das novidades, da programação cultural, talvez lá do segundo andar. A resposta inicial, claro, tem que cobrir os canais normais, nosso site, as redes sociais, etc. Mas aí você adiciona o diferencial do clube. Olha, além desses canais, uma informação legal é que os membros do Clube Toscana geralmente ficam sabendo antes sobre vários dos nossos eventos e degustações. E muitas vezes têm acesso a condições especiais, promoções exclusivas. É uma das vantagens interessantes de pertencer à nossa comunidade. O destaque aqui é a exclusividade, o acesso antecipado, o valor agregado para quem é membro. Ótimo. Situação 4. O cliente pergunta diretamente sobre o clube. Ele viu alguma comunicação, ouviu um amigo comentar, ele simplesmente chega e pergunta: como funciona esse Clube Toscana aí? Nessa situação, a abordagem mais eficaz é meio que inverter a lógica da venda tradicional. Em vez de começar falando do produto, comece falando sobre a experiência da comunidade. Conecta os benefícios, os encontros, o grupo, os descontos, a cortesia na retirada, com a vivência que ele talvez já goste aqui no Toscana. Só depois de despertar o interesse pela comunidade e pelos valores dela, aí sim você detalha a mecânica, os tipos de assinatura, a frequência, os valores. E é fundamental tentar sacar o que mais chamaria a atenção daquela pessoa. Pergunte: o que te parece mais atraente nisso tudo? A chance de descobrir rótulos novos todo mês? A ideia de fazer parte de um grupo com interesses parecidos? Ou talvez as vantagens e descontos exclusivos? Use a técnica de lidar os pontos do Danny Meyer. Se durante a conversa você pegou uma preferência dele por um estilo, mencione que o clube explora vários terroirs e estilos, inclusive aquele que ele curte. O objetivo não é empurrar assinatura, né? Mas sim mostrar como o clube pode enriquecer a relação dele com o universo Toscana. É oferecer valor genuíno. O ponto-chave, o ponto nevrálgico em todas essas abordagens é a adaptação. Não tem um discurso único que sirva para todo mundo, de jeito nenhum. O segredo está em desenvolver a sensibilidade para perceber o interesse ou a necessidade do cliente. Usar as informações que a gente capta durante a interação, ligar os pontos, como ensinar o Meyer, e apresentar o Clube Toscana não como um produto isolado, mas sim como uma resposta, uma solução ou talvez um complemento para a experiência que ele busca ou que ele já valoriza na gente. E vale lembrar da suposição caridosa, outro conceito do Meyer. Mesmo um cliente que pareça apressado, talvez até meio ríspido, pode ser justamente aquele que mais se beneficiaria de um toque extra de hospitalidade. Talvez ele só precise sentir que alguém genuinamente se importa em oferecer algo que faça sentido para ele, sabe? Faz todo sentido. E um pilar essencial dessa hospitalidade genuína é a transparência, que é um valor central aqui no Grupo Toscana. Por isso, é crucial que toda a equipe esteja muito bem informada sobre as regras, as condições do clube, para poder comunicar tudo de forma clara, direta, honesta. Precisamente. Clareza nas regras é parte do respeito ao cliente. Os termos de adesão do Clube Toscana são bem diretos e precisam ser de conhecimento geral da equipe. Vamos repassar os pontos mais importantes para não ficar nenhuma dúvida, tá? As mensalidades atuais são R$ 110 para o clube de cervejas e R$ 160 para o de vinhos.
A cobrança é automática, feita via cartão de crédito, em recorrência. Tudo processado em ambiente seguro, claro. Um detalhe importante aqui. O pagamento que é feito no mês garante o recebimento do box da seleção de produtos do mês seguinte. Tem uma particularidade no primeiro mês da assinatura. Atenção aqui. São cobradas 2 mensalidades. Uma na hora da adesão e outra lá pelo dia 28 do mesmo mês. Isso serve para quê? Para o novo membro já receber a seleção do mês corrente e também garantir a do mês seguinte. Assim ele entra no fluxo padrão de cobrança e recebimento. É importante explicar isso direitinho na hora da assinatura, tá? Sobre retirada ou entrega, as seleções ficam disponíveis para retirar aqui na loja a partir do dia 1º de cada mês. O assinante tem um prazo bom, de 2 meses para fazer essa retirada. Caso ele prefira a comodidade da entrega em Ribeirão Preto, a gente oferece o serviço com uma taxinha de frete de R$20. Quanto ao cancelamento, a gente preza pela flexibilidade. Em geral, não tem período de fidelidade mínima nem multa para cancelar. A única exceção é se o assinante entrou no clube por alguma promoção especial que tinha brinde ou um desconto muito grande na largada. Nesses casos específicos, pode ter uma cláusula de fidelidade de 6 meses. Para pedir o cancelamento, é só avisar a gente com pelo menos 5 dias de antecedência da data que está prevista para o próximo lançamento na fatura do cartão dele. Simples assim. Pode acontecer reajuste anual nos valores da mensalidade? Pode. Segue a dinâmica do mercado. Mas a gente tem o compromisso de comunicar qualquer alteração com no mínimo 1 mês de antecedência. O assinante sempre vai ter a liberdade de avaliar se quer continuar ou cancelar, sem nenhum ônus por isso. E um ponto final sobre os benefícios: a comunidade toscana é viva. Isso significa que os benefícios, tipo parcerias, o formato dos eventos, podem evoluir com o tempo. A gente está sempre buscando novas formas de agregar valor, de surpreender nossos membros. Então, eventuais ajustes podem acontecer sim. Ter clareza sobre esses pontos todos e saber explicar de forma simples, direta, quando precisar. Seja numa conversa informal ou na hora da adesão mesmo, é fundamental. Isso constrói confiança, demonstra respeito, são elementos-chave da hospitalidade que dura, né? Essencialmente, a gente está sendo transparente sobre o acordo que está sendo feito. Então, recapitulando a nossa conversa de hoje, o Clube Toscana, ele vai muito além da ideia de uma simples assinatura de bebidas, né? Ele funciona como um convite para aprofundar a relação com o Grupo Toscana, é o principal portal de entrada para a nossa comunidade, onde a gente compartilha a nossa paixão por gastronomia, por cultura, por aprendizado contínuo. E a ferramenta mestra para apresentar essa proposta de valor toda é a hospitalidade autêntica. Isso significa praticar a escutativa de verdade, conectar-se genuinamente com o que motiva cada cliente, entender as necessidades dele antes mesmo de mencionar um produto. Significa usar os benefícios do clube não como um checklist frio, sabe? Mas como instrumentos para fazer o cliente se sentir reconhecido, valorizado, como parte integrante de algo especial. É a prática constante de além do esperado, a tal hospitalidade racional. Exatamente. É importante lembrar que cada interação, por menorzinha que seja, é uma chance. Uma chance de, como diria o Danny Meyer, escrever um grande epílogo para a experiência do cliente naquele dia. Transformar o comum em algo positivo. Ou, na visão do Will Guidara, criar uma legend, uma pequena história memorável que ele vai ter prazer em compartilhar. O Clube Toscana, se a gente apresentar do jeito certo, pode ser o gatilho para muitas dessas histórias positivas. E para a gente fechar, eu deixo uma reflexão para toda a nossa equipe. Como é que a gente pode, no nosso dia a dia, usar o conhecimento sobre o clube e a comunidade toscana de forma mais proativa? Como a gente pode treinar a nossa sensibilidade para antecipar um desejo que está ali, latente no cliente, seja por descoberta, por conexão, por novas experiências, e apresentar o clube não como uma venda insistente, mas quase como um presente, uma solução, uma oportunidade que talvez ele nem soubesse que estava procurando. Fica aí essa provocação construtiva para todos nós, então agradeço muito por essa imersão conjunta aqui nos detalhes do Clube Toscana e na arte de aplicar hospitalidade em cada abordagem. O desafio agora é levar todo esse entendimento para a prática, né? Em cada contato com nossos clientes. Vamos lá.